Já temos um novo campeão mundial de Fórmula 1, mas esse campeonato especificamente só foi conquistado por conta de situações extremamente específicas do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Se uma delas não tivesse acontecido, Verstappen não seria campeão mundial de Fórmula 1. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP de Abu Dhabi, como eu já havia falado aí no decorrer dessa última semana, com toda certeza iria nos mostrar quem é o verdadeiro campeão mundial do ano de 2021 da Fórmula 1. E foi justamente isso que aconteceu. O último GP do ano, com dois competidores empatados em pontos, nos mostrou que Max Verstappen dessa vez iria sair melhor do que Lewis Hamilton e conquistar o seu primeiro título mundial na maior categoria do automobilismo mundial. Mas isso tudo, na verdade, contou com muito esforço e uma dose bem grande de sorte também no finalzinho da corrida. Claro que eu vou contar tudo sobre isso para você, trazendo a minha análise sobre o que aconteceu nessa corrida, mas antes eu queria te lembrar de deixar o like aqui embaixo, o seu joinha, porque isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e claro, é de graça, então deixa o seu like aqui embaixo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Vamos bater pelo menos uns 1.500. E para a gente falar sobre essa corrida, é óbvio que é muito importante que nós falemos também sobre o que fez com que a corrida começasse da forma que começou. Ou seja, o que aconteceu exatamente na qualificação de sábado. Basicamente o seguinte, Max Verstappen conseguiu fazer a pole position 3 décimos à frente do piloto inglês Lewis Hamilton, ou seja, uma pole position incrível de Verstappen. Fez frente muito bem a Lewis Hamilton, e isso tudo sem contar com o fato de que ele largaria com os pneus vermelhos hoje no domingo, ou seja, tinha tudo para fazer uma largada perfeita. Mas Lewis Hamilton acabou nos surpreendendo de uma forma incrível. Isso porque, apesar de estar com os pneus médios na hora da largada, conseguiu ainda assim tracionar muito melhor do que Max Verstappen e os outros pilotos do grid de uma forma geral. Dessa forma, logo na hora da largada, conseguiu assumir a primeira posição na corrida. E logo depois da primeira reta grande ali do GP de Abu Dhabi, acaba que Max Verstappen tentou ultrapassar Lewis Hamilton, colocou por dentro numa freada extremamente agressiva e até mesmo bastante polêmica. Com essa frenagem, acaba que Lewis Hamilton foi arremessado para fora da pista. Não que houvesse um toque entre os dois pilotos, mas sim porque não havia espaço para Hamilton dentro do traçado. Justamente por conta disso, ele teve que cortar o traçado e se manteve na primeira posição, já que Max Verstappen que havia errado, entre aspas, a sua frenagem no momento da aproximação. Claro que eu vou falar mais, trazer uma análise mais apurada dessa ocasião específica, mas o que gerou basicamente foi que Lewis Hamilton teve que devolver a vantagem que ele ganhou por conta desse corte de curva, mas ainda assim se manteve na primeira posição. E a partir daí, Hamilton deitou e rolou em cima de Max Verstappen. A corrida, de certa forma, estava extremamente fácil, até mesmo nessa primeira parte do GP, para Lewis Hamilton. Ele conseguia abrir aproximadamente ali entre 2 e 3 décimos por volta, mesmo ele com os pneus médios e Verstappen com os pneus macios. Assim como a minha previsão dizia ontem mesmo, a previsão que eu trouxe falando justamente sobre esse GP. Eu esperava justamente que isso acontecesse. Um Hamilton com pneus médios extremamente velozes e um Verstappen muito bom de qualificação, mas não tão bom assim em ritmo de corrida. E isso foi só aumentando, ao ponto que Lewis Hamilton havia conseguido abrir aproximadamente 9 segundos de distância para Max Verstappen logo após a sua parada nos boxes, para colocar os pneus brancos no seu carro. Tanto Hamilton quanto Verstappen fizeram exatamente isso. Entretanto, nesse meio tempo, a Red Bull decidiu não permitir que Sérgio Pérez entrasse para os boxes também para fazer a sua troca de pneus. Na verdade, ela deixou claro no rádio, pediu para Sérgio Pérez utilizar o plano B. O que seria esse plano B? A gente só descobriu quando Lewis Hamilton se aproximou de Pérez, que nesse momento estava em primeiro lugar. Pérez fez uma defesa de posição praticamente perfeita e extremamente limpa, na verdade. Isso basicamente porque Sérgio Pérez se manteve na pista justamente para permitir que Max Verstappen se aproximasse cada vez mais
de Lewis Hamilton, e ele conseguiu isso de uma forma perfeita. Hamilton, que antes estava a 9 segundos de Verstappen dentro da pista, com essas tentativas de ultrapassagem em cima de Sérgio Pérez, acabou diminuindo essa diferença para apenas 1 segundo. E essa é outra ocasião que é óbvio que eu vou analisar em outro vídeo do canal de forma bem mais profunda. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Acaba que Hamilton conseguiu ultrapassar Sérgio Pérez e Verstappen se aproximou muito do piloto inglês, que continuou abrindo mais um pouquinho em relação a Verstappen a partir daí. E essa distância entre Verstappen e Hamilton só foi aumentando ao ponto que chegou a algo aproximado de 6 segundos de distância entre o piloto inglês e o piloto holandês. Mas exatamente nesse momento a sorte já havia começado a virar com relação a Verstappen. Isso porque Giovinazzi, o piloto lá da Alfa Romeo, depois do outro abandono do seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, também teve que abandonar a corrida. Ainda não se sabe exatamente o motivo, mas é óbvio, ele precisou parar o seu carro e acabar esperando que ele fosse retirado da pista. Com isso, entrou ali o Virtual Safety Car, que permite apenas que os pilotos andem aproximadamente a 40% do ritmo ideal de volta. Com isso, acaba que o tempo nos boxes acaba diminuindo com relação a quem está fora dos boxes, já que, na verdade, o tempo dos boxes é bem estático, vamos dizer assim. Se o piloto fosse fazer entre a entrada dos boxes até a saída 25 segundos, ele continuaria fazendo esse tempo. Mas os pilotos que estivessem na pista em regime de Virtual Safety Car estariam bem mais lentos do que, na verdade, eles estariam em umas condições normais. E Max Verstappen aproveitou justamente essa oportunidade. Já que Lewis Hamilton não poderia entrar nos boxes e copiar a estratégia de Verstappen nesse momento, o que ele fez foi basicamente entrar nos boxes e colocar pneus brancos novos, saiu para a pista e aí acabou o regime de Virtual Safety Car. Claro que nesse momento ele estava aproximadamente ali 19 segundos atrás do piloto inglês, mas era tudo que ele tinha. E nessa situação específica, quando terminou o Virtual Safety Car, que Max Verstappen começou a acelerar e acelerar muito. E Lewis Hamilton, que já tinha um pneu de mais de 20 voltas, teve que começar a acelerar também, assim como Verstappen estava fazendo. Dessa forma, Verstappen começou a tirar aproximadamente entre meio segundo e 8 décimos de diferença por volta com relação a Hamilton. Claro que isso ainda era uma diferença aceitável. Verstappen, para conseguir a ultrapassagem em cima de Hamilton, teria que tirar aproximadamente 1 segundo por volta, já que faltavam aproximadamente ali 20 voltas para o fim da corrida. Então acaba que ele precisaria tirar esse 1 segundo por volta e não estava conseguindo. Até que chegou um certo ponto da corrida que essa diferença entre Verstappen e Hamilton se estabilizou em aproximadamente 12 segundos de distância entre o piloto inglês e o piloto holandês. E justamente nesse momento, faltando menos ali de 10 voltas para o fim da corrida, o que acontece foi que basicamente Nicolas Latifi, que estava em uma disputa de posição com Mick Schumacher, acabou perdendo o controle do seu carro. Acelerou numa hora errada e com os pneus sujos, e com isso acabou acertando o guardrail. E dessa forma, acaba que o carro dele precisava mesmo ser tirado com um guincho, já que ele estava completamente destruído. Muitos pensaram que a corrida talvez não se reiniciasse, mas a gente sabe, Abu Dhabi é extremamente preocupada com essas situações e também é muito bem preparada com diversos acessos com guincho. Então, na verdade, o safety car entrou para a pista e teve Lewis Hamilton e Max Verstappen mais próximos do que nunca. Isso sem contar com o fato de que Verstappen conseguiu novamente entrar nos boxes e colocar pneus vermelhos novos. Ou seja, nessas condições, se houvesse uma relargada sem que fosse em regime de safety car, Max Verstappen teria uma vantagem gigantesca à frente de Lewis Hamilton. E talvez você até se pergunte, mas por que Hamilton também não entrou e trocou os pneus vermelhos? Como eu já disse, ele poderia se arriscar muito se ele fizesse isso. Se ele entrasse nos boxes e colocasse o pneu vermelho, a Red Bull já saberia da estratégia dele e dessa forma provavelmente não chamaria Verstappen para também trocar os pneus, já que ela teria uma primeira posição praticamente garantida para o piloto holandês. Ou seja, trocou os pneus de Verstappen, colocou pneus vermelhos e a grande coincidência é justamente essa.
porque a pista já estava pronta, faltando apenas uma volta para terminar a corrida. Ou seja, safety car saiu, faltando uma volta para terminar a corrida, e dessa forma estavam ali Lewis Hamilton com um pneu de aproximadamente 40 voltas e branco, e Max Verstappen com um pneu novo e vermelho, completamente macio. E a gente já sabe o que fez com que isso acontecesse na verdade. Qual que foi o resultado disso tudo? Verstappen conseguiu ultrapassar na raça Lewis Hamilton, de forma perfeita, que até tentou reagir de certa forma, pegou o vácuo do piloto holandês e tentou ultrapassá-lo de algumas formas ali dentro da pista, mas foi impossível. Verstappen estava muito mais veloz e conseguiu defender a posição de uma forma perfeita, conseguindo terminar a corrida na primeira colocação, mesmo que conseguindo essa colocação justamente na última volta, em uma corrida que apontava completamente para mais um título de Lewis Hamilton na Fórmula 1. E nos lembrando, inclusive, do primeiro título de Lewis Hamilton, em cima de Felipe Massa, que foi perdido justamente na última volta do GP. Algo que realmente é um pouco irônico na história da Fórmula 1 de certa forma, ainda mais considerando o fato de que muito provavelmente nem Hamilton nem Verstappen conseguirão disputar o título do ano que vem, considerando aí o novo regulamento da Fórmula 1 e que provavelmente nem a Mercedes nem a Red Bull conseguiram acabar ali realmente desenvolvendo tão bem o carro de 2022. Ou seja, muito provavelmente essa será a última chance de Hamilton conquistar mais um título mundial de Fórmula 1 e ultrapassar Michael Schumacher como o novo octacampeão mundial de Fórmula 1. Mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que Verstappen teve sorte nessa corrida? Ou será que na verdade foi um talento? Algo que ele conseguiu somar durante todo esse ano da Fórmula 1? O que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, não tem jeito de negar que Verstappen teve sim uma boa dose de sorte nessas voltas finais do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. É óbvio, se Latifi não tivesse batido no muro, o campeonato já estava nas mãos de Lewis Hamilton. E provavelmente, se Verstappen estivesse à frente de Hamilton também nessas condições, Hamilton também iria para cima e conseguiria passar o piloto holandês na última volta. Ou seja, é certeza, não tem jeito de falar algo diferente. Verstappen teve sim uma boa dose de sorte nessa última corrida. Mas não tem como, é impossível falar que ele teve sorte nesse campeonato. Na verdade, foi predominantemente um azarado em 2021. E a grande sorte veio justamente na última corrida, que foi uma das mais emocionantes desse ano da maior categoria do automobilismo mundial. Claro que eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, trazendo uma análise mais apurada, mas se você gostou dessa análise desse vídeo, sobre essa corrida especificamente, não esquece, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, porque dessa forma o YouTube te avisa toda vez que eu posto vídeo aqui na plataforma. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.